A gente teve ontem pela manhã um estudo bíblico maravilhoso. Tivemos ontem à noite novamente. Pastor, mas por quê? Como a gente estava um pouquinho atrasado na lição, a gente fez isso para colocarmos em dia. E a lição de ontem à noite, meu irmão, eu vou citar para você o tema, para você entender como é maravilhoso. Atributos da unidade da fé. Quais são eles? Humildade, mansidão e longanimidade. A solução para a igreja, para o cristianismo atual. Humildade, mansidão, longanimidade. Amém? E aí, meu irmão, a bênção está completa, sabe? Então eu não entendo quando um cristão diz, eu não gosto. Eu não gosto de estudo. Não gosta, não. Não gosta de Jesus, não, abençoado de Jesus. Porque é a palavra de Deus que nos edifica, irmãos. Ninguém sabe de tudo. E mesmo que você saiba um pouquinho, você precisa relembrar esse pouquinho de vez em quando. Glória a Deus. Mas deixa eu ler aqui uma palavra para terminar. Os irmãos já pregaram bastante nessa noite. Eu quero pegar tudo que eles já falaram e resumir na palavra que Deus me deu. Mateus capítulo de número 3, capítulo de número 4, louvado seja Deus, e poderemos encontrar em Atos dos Apóstolos também, mas eu vou me reservar a Mateus capítulo 3 e Mateus capítulo 4. Porque a palavra de Deus nos diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia. O que João Batista dizia? Nós sabemos que daqui a pouco, dia 23 e 24, vai ser comemorado noite e dia de São João. E se eu não estou enganado, esse São João, que as pessoas querem dizer Santo João, é justamente o João Batista, cujo mês de junho é dedicado a João, a Pedro e a Antônio. Se eu não estou enganado, dedicado a essas três pessoas, que dois deles a gente encontra o registro bíblico e dá para a gente conhecer mais ou menos como que era a vida, por exemplo, de João e a vida de Pedro. Louvado seja Deus. Então, as pessoas vivem neste mês a tradição chamada de tradição junina. A Bíblia mostra que João era um anjo do Senhor, enviado por Deus. Não um anjo no sentido de ser um anjo que veio do céu, mas anjo no sentido de mensageiro, porque anjo quer dizer mensageiro. E João tinha uma mensagem para a humanidade da sua época. Como também tem nos dias de hoje a palavra de Deus uma mensagem para nós nos dias atuais. Que mensagem é essa? Olha o que ele fazia, o que ele pregava. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você está preparado para entrar no reino do céu? Duas coisas poderão acontecer que eu não sei o dia nem a hora. Jesus pode retornar a qualquer momento, mas você pode ir antes disso também. Por isso que a palavra de Deus vem ao nosso encontro dizendo assim: arrependei-vos. Se porventura, diante do espelho da palavra de Deus, o Senhor nos faz saber de que erramos, de que pecamos, de que tropeçamos, de que estamos andando na contramão da vida, porque a vida te direciona um rumo, mas você está indo no outro. A palavra de Deus está indo ao seu encontro e dizendo assim: arrependei-vos. Se João Batista chegasse hoje, que ele não vai vir mais, mas se hoje ele passasse na nossa cidade, ele ia passar na praça pública, dar uma paradinha lá, e ia apregoar para triunfo inteiro escutar: se arrependam,
Se arrependam autoridades constituídas, se arrependam comerciantes, se arrependam população, porque o reino de Deus, a volta de Jesus está perto. Se arrependam, porque a qualquer momento vocês vão estar diante do Todo-Poderoso. E se vocês querem comparecer diante dele de posse de vitória, precisam se arrepender em vida. Essa é a mensagem de João. A mensagem de João não é clame a mim, não é supliquem a mim, não. A mensagem dele é arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Aleluia. E aí, queridos, o profeta Isaías havia dito que ele é a voz do que clama no deserto. Ele veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. E a palavra diz que algumas pessoas saíam a ter com João, com ele, Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. E essas pessoas eram por ele batizadas no Rio Jordão. Mas por que batismo? Elas eram batizadas confessando os seus pecados. Se quer Deus? Se quer vencer na vida? Quer ficar de bem com Deus? Arrepende-se. Se converte. Porque quando o Filho de Deus começa a pregar, ele começa a pregar a mesma coisa que o seu precursor pregou. Quando Jesus começa a pregar, ele começa a pregar a mesma coisa que João Batista pregava. Quando Pedro, que vai ser comemorado o seu dia 29 desse mês, começou a pregar, Pedro começou a pregar o seguinte: arrependam-se, se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Porque a alma do homem não é refrigerada por João Batista, nem por Pedro, nem por Tiago, nem por Tomé, nem por Mateus. A alma do homem é refrigerada pela presença de Deus. Aleluia. Mas para ter presença de Deus, tem que ter arrependimento. Verdade. Sem arrependimento, sabe o que é? É a mesma coisa que a serpente fez. Por que o diabo é comparado, é chamado de serpente? Porque ele pecou. Foi só porque ele pecou? Foi não. Porque ele pecou. Mas também não houve arrependimento. Nem tinha chance, né? Pela posição que ele estava, não tinha como haver arrependimento. Quando ele cai na terra, começa a influenciar as pessoas. Muitos iam ao batismo de João. A palavra diz em versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Peraí, que povo era esse que estava vindo ao batismo de João? Os melhores da época. Eram os melhores da época. Aqui não eram os cobradores de impostos. Não eram os empregados de Roma. Aqui não eram feiticeiros, macumbeiros, beberrões. Não, não era. Quem que era? A elite religiosa da época. Era aqueles que diziam assim: nós guardamos a lei de Deus. Quando eles se aproximaram, João disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque para fugir da ira vindoura, provocada pelo pecado, só com arrependimento. Ele disse no versículo de número 7, parte B: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzam frutos dignos de arrependimento. O que é isso? O que é isso? Fruto digno de arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente e de atitude. Aleluia. Quer dizer, se eu me arrependi, cadê o fruto? Qual que é o fruto do arrependimento?
eu mudei de mente, não vou fazer o que eu estava fazendo de errado mais. Essas pessoas são pessoas que estão preparadas para a chegada do reino de Deus. Porque o reino de Deus, em primeiro lugar, é poderoso. Segundo lugar, é um reino santo, porque é de Deus e Deus é santo. Aleluia. Os súditos do reino têm que ser de acordo com o rei. Então, querido, nós somos convidados pelo Senhor a andar com Ele nos dias de hoje. E o processo passa pelo arrependimento. A Bíblia inteira, principalmente no Novo Testamento, está repleto, cheio de arrependimento. Exemplos de arrependimento, exortações de arrependimento, mandamento para arrependimento, porque Deus sabe que sem arrependimento o homem nunca vai chegar à sua presença. Capítulo 4, a pessoa de Jesus começa a pregar. E diante da proximidade do reino de Deus, que veio confrontando pessoas com uma decisão inevitável, explica a urgência da mensagem de arrependimento pregada por João. Mas agora a mensagem começa a ser pregada por aquele que foi batizado por João no Rio Jordão, cumprindo a justiça de Deus. Capítulo 4, versículo 17, está escrito: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começa a pregar, prega 3 anos e meio. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Aleluia. E como a palavra de Deus foi enviada para pecadores, a palavra de Deus não é para servir de conveniência para o homem. A palavra de Deus não é para a satisfação do ego humano. É por isso que todas as vezes que Deus fala com a gente, Ele não dispensa em nos dizer a verdade. Enquanto a irmã Bia falava do que Deus estava falando com ela, eu disse: Deus, o Senhor não... Meu Deus do céu. Deus já falou essas coisas comigo também. Deus não dispensa, Deus não deixa você no engano, a não ser que você queira. Continua enganado. Mas por que não? Porque Ele sabe que nós só mudaremos se ouvir toda a verdade. E porque ouvindo toda a verdade, nós temos a oportunidade de decidir o que queremos. Se queremos segui-lo, arrependendo-nos, ou se queremos continuar no erro. A palavra de Deus não é para massagear o ego de ninguém, mas é para dizer para o homem: olha, o caminho é esse, trilhe por ele. Aleluia. Renuncie a si mesmo. Verdade. Tome sua cruz. Siga Jesus. Amém, quando a igreja começa a pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, capítulo 3, versículo 19, os apóstolos começam a pregar: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus deu através do profeta Joel, é o Espírito de Deus habitando no homem, na mulher, no jovem, na criança, no rico, no pobre, no mendigo, no plebeu, no galego, no branco, no preto, no mulato, no cafuso. Deus é o único ser no universo que não faz acepção de pessoas, que não te presenteia com o Espírito Santo por causa da tua aparência, por causa do teu nível escolar, ou por causa do teu nível intelectual. Deus concede o Espírito Santo a todo aquele que se arrepende e se converte a Ele e procura segui-lo de todo o coração. O Espírito de Deus é dado para você poder seguir a Jesus direitinho, porque Ele é perfeito. Então, queridos, diante de tudo que já ouvimos até agora, a palavra de Deus chega dizendo aqui: está aqui a solução para todos.
Para o crente se consertar, arrependa. Para o não crente que está desconcertado com Deus, a solução é se arrependa. E se converta, porque a porta que é Jesus ainda está aberta. Aleluia. João Batista foi bem claro. João Batista foi bem claro. Ele disse: está vindo alguém aí que é maior do que eu. Quem era que João anunciava que era maior do que ele? Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele disse: eu não sou digno de, abaixando-me, levar a sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Jesus. É preciso crer em Jesus. É preciso aceitar a palavra de Deus proferida por esses homens, para que estejamos um dia na mansão celestial, Aleluia. na presença de Deus. Glória a Deus. Deus tem vitória para você. Mas eu poderia estar dizendo para você nessa noite, de que Deus vai te fazer prosperar, de que Deus vai te super guardar, te super proteger, mas deixa eu te dizer, Deus quer te livrar de uma morte. Que quando a gente era melhor que não acontecesse com ninguém. Deus não quer que você esteja eternamente separado dele. Pelo contrário, Deus quer que você esteja todos os dias, todos os momentos da eternidade com ele. Assim você vai estar livre da morte. E vai estar vivo para a glória do nosso Pai Celestial. Amém? Então, o Senhor nos mostra. Quando nós chegamos ao registro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e no versículo 39, nós encontramos, a partir do 38, o seguinte: Pedro respondeu para alguém, porque a pessoa que estava ouvindo Pedro pregar fez uma pergunta. O coração dele se compungiu. A pessoa perguntou: que faremos, irmãos? Que faremos para estar de bem com Deus? Que faremos para agradá-lo? Para servi-lo? Que faremos para entrar no reino de Deus? Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando chegamos ao capítulo 3, versículo 19, nós encontramos novamente Pedro pregando no templo, discursando, dando um sermão no templo, e ele, no meio do seu sermão, ele dizia o seguinte: Deus cumpriu o que Dantes anunciara pela boca, que o Cristo havia de padecer. Jesus já padeceu na cruz por tua alma. Aleluia. Jesus já padeceu na cruz para te salvar. Agora Pedro encaixa dizendo o seguinte: agora arrependam-se, convertam-se para serem cancelados os vossos pecados. Pedro está dizendo, João está dizendo, Jesus estava dizendo que não adianta ritual, o que vale é arrependimento. Pedro, João e Jesus deixou bem claro que o que valia não era apenas ser batizado, que o que valia era se arrepender antes de ser batizado. Ele disse: arrependam-se e sejam batizados. Convertei-vos, porque os vossos pecados serão cancelados e haverá um tempo pela presença do Senhor. A presença de Deus refrigera a nossa alma. Jesus é maravilhoso porque ele é de janeiro a janeiro. Todo tempo quem crê em Jesus, todos os dias é de Cristo. Porque ele é o Criador do céu e da terra. Foi ele que criou de domingo a domingo.
Foi Ele que criou de um ponto cardeal a outro. Foi Ele que criou o leste e o oeste também. Foi Ele que criou o norte e o sul. Foi Ele que criou a altura e a profundidade, a largura e o comprimento. Foi Ele que criou as moléculas da água. Foi Ele que criou você. Então prostre-se diante do Criador como criatura agradecida a Deus, Salvador, para te dar vida eterna para sempre. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Deus seja magnificado para sempre na nossa vida. Vamos agradecê-lo. Querido Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigado por sua palavra, por tudo que trouxeste aos nossos ouvidos, ó Pai, nesta oportunidade. Querido Deus, e assim como servo temente ao Senhor possamos ser, daquele tipo que guarda a tua palavra por longas datas, que não se esquece do tesouro precioso que o seu Senhor lhe confiou, mas que ele o guarda na recâmara mais secreta da sua alma, que nós possamos guardar a tua palavra qual tesouro, meu Pai querido, no profundo do nosso coração, para que esta palavra produza vida com abundância em cada um de nós. Oramos mais uma vez pelas pessoas que nos ouvem através dessa transmissão ao vivo. Oramos, meu Pai, pela nossa pátria Brasil. Oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor na terra. Oramos, meu Pai querido, pela nossa vizinhança. Oramos, meu Pai querido, santo e amado, por este sítio olho d'água. Oramos para o Senhor repreender o espírito de morte. Oramos para o Senhor repreender toda a ação do mal. Oramos pela salvação de almas para o teu reino. Oramos para que haja arrependimento, para que os corações se voltem para o Todo-Poderoso, para que os prisioneiros sejam libertos da prisão do pecado, da prisão das drogas. Pessoas que estão, meu Pai, destruídas, arrasadas, consumidas pelo mal, sejam libertas para desfrutar da presença do Senhor, da alegria que o nosso Deus nos dá, da alegria que o nosso Deus nos concede. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Digamos amém. Amém. Graças a Deus.